Amós, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 15. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim no Monte Carmelo murchará e morrerá. Assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante em Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Kir, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio. O entregaram como escravos para Edom. Por isso, enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos. Diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: os habitantes de Tiro pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar, e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bósra serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Amon pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Moabe pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinzas. Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho.
pai e filho dormem com a mesma mulher, e assim profanam meu nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhes deram como garantia. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com muitas injustiças. Diante dos olhos de meu povo destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e outros para serem narizeus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os narizeus e beberam e ordenaram a seus profetas: chega de profecias. Por isso eu os esmagarei como uma carroça sobrecarregadas de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá, nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca, se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Anuncia aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunha do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens, obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele os cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora ouçam estas palavras e anunciem-nas em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 17. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso.
Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja, até onde você caiu, arrependa-se. Volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto em seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, e como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. Terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Salmos, capítulo 129, versículos 1 ao 8. Desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. Todo o Israel diga. Desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião. Sejam inúteis, como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Ninguém
passar por eles, diga: o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Provérbios capítulo 29, versículos 19 a 20. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo do que para alguém que fala sem pensar.